Boa tarde a todos, eu sou Mariela Folco e a partir de hoje vou estar todas as terças-feiras com vocês aqui na TV Boituva. E hoje eu trouxe nada mais, nada menos do que a minha amiga Célia Costa, idealizadora do projeto Ecobiel, e vocês vão ter o prazer de conhecer essa pessoa linda e maravilhosa que eu admiro tanto, e eu trouxe aqui para ela compartilhar um pouco da história dela com vocês. Oi Célia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. Gente, para quem não sabe, era um sonho meu ter um programa de TV. E eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço muito a TV Boituva por esse convite. Então, Célia, conta um pouquinho pra gente. Para quem não sabe, a Ecobiel é um projeto de ecoterapia que atende várias crianças com necessidades especiais. Mas o que talvez algumas pessoas não saibam é o que está por trás desse projeto, o que levou você a fazer esse projeto. Então, para isso, eu queria que você contasse um pouquinho quem era a Célia antes de ser mãe. Vamos lá. É uma pergunta que a gente já havia pensado que ela ia sair nesse programa. E eu pensei muito e ela vai vir agora um resumo para vocês. A questão do fazer o bem ao próximo, de fazer alguma coisa voluntária em prol das pessoas, sempre me chamou muita atenção, né? E é difícil um pouco voltar muito, porque senão eu vou acabar me estendendo. Mas é para ter um resumo do que é essa pergunta tão difícil. Bom, que você sempre foi maravilhosa, eu já sei. Tá, mas conta assim, resume um pouquinho, assim, o que você esperava da maternidade, como é que foi? Que momento você estava vivendo antes de ser mãe? Olha só, Mari, eu sou de uma história de vida muito triste. Eu não vou contar essa história porque eu acho que você fica parecendo muito coitadismo, as pessoas podem interpretar de uma forma errada, e isso que importa mesmo é para as pessoas bem próximas, mas para quem me olhar e ver assim, poxa, ela tem um projeto, então assim, antes de qualquer coisa, aquela velha história, calce meus sapatos e percorra esse percurso para saber como é que ele foi até aqui. E essa solidariedade, essa olhar ao próximo, é porque eu conheço essa dor, né? Eu conheço essa dificuldade, eu sei o que é você ter que batalhar para ter o seu lugar ao sol, né? Então, antes de eu ter o Gabriel, eu tive um problema muito sério de saúde, ali entre meus 19 e 24 anos. E eu não sabia que isso, quando eu idealizei ser mãe, ali entre meus 29, 28, 29 anos, que isso acabou me afetando. Eu sou uma pessoa que eu tenho infertilidade, não esterilidade. Portanto, eu precisei de tratamento para ter o Gabriel. E aí, quando você vai para uma clínica de fertilização in vitro, que foi o que eu busquei, você imagina tudo perfeito, porque na natureza existe uma margem de problemas congênitos. Na fertilização in vitro, não. Então, demorou muito para cair a ficha do diagnóstico de autismo do Gá, né? Olha, só para o pessoal entender, quem não sabe, quando você faz uma fertilização in vitro, várias síndromes são descartadas. Quando aqueles embriões quando os óvulos são fecundados e formam-se os embriões, algumas síndromes, por exemplo, síndrome de Down e outras síndromes congênitas, elas já são descartadas, né? Esses embriões não são implantados. Mas no caso do autismo não é algo visível, né? Pelo menos até o momento, não. Não. Assim, é um universo muito complexo. A gente está vendo aí muitos estudos, muitas coisas. E assim, se a gente entrar nessa pauta autismo, um programa é pouco. Né? É muito. Nós fizemos um aqui com a Laís, falamos um pouco. Mas assim, é muita pesquisa e nada conclusivo. Mas só para resumir essa parte, então você não esperava que você tivesse uma criança que tivesse alguma necessidade especial? Jamais. Tá. E aí o Gabriel nasceu. Perfeito, como é que foi?
perfeito, grandão, lindo, sucesso da maternidade, sempre muito saudável. Aí tem a coisa do desenvolvimento típico, que a gente chama, que ele foi muito dentro da normalidade até 1 ano, né? E aí existe o tal do autismo regressivo, que é um fantasma que assombra principalmente quando a gente já viveu isso e conhece esse sintoma. É quando a criança ela evolui, mas ela retrocede, ou ela evolui e ela trava. O Gá aconteceu isso com ele, com 1 ano e meio. E aí a gente começou a desconfiar, né? Em que momento você começou a perceber que existia algo diferente com o Gabriel? Existem umas coisas que eu digo que são os 3 sinais que as pessoas têm que prestar muita atenção. Se você chama uma criança e ela não atende, ou ela tem um problema de audição, ou ela realmente está desligada, e aí sim pode ser um probleminha a mais. Ali entre 8 meses, 9 meses, ela pede alguma coisa, ela aponta, ou ela não aponta, também é um sinal de que alguma coisa pode estar errada. E isso acontecia com ele. Ele fixava num desenho animado e ele ficava lá muito tempo. Então a gente poderia passar do lado, chamar, mexer com ele, ele não atendia. Esse foi um dos sinais. E o movimento de estereotipia, que até então eu não conhecia, que nada mais é que um movimento repetitivo, né? Alguns casos mais severos, a criança balança o corpo, gira em torno de si. No caso do Gabriel, é um movimento com a mãozinha que ele acaba chacoalhando uma caneta, uma fita de pano, um papel, e aí ele fica, a gente fala assim, nossa, ele está num looping, mas na verdade não, é como se fosse um tique, sabe, Mari? Um bater de perna nosso, só que mais intensivo. Mas você percebeu esses sinais nele com que idade, mais ou menos? 1 ano e alguma coisa. E foi fácil para você perceber nitidamente que existia algo diferente, ou você ficou relutante em achar que podia ser alguma coisa da sua cabeça, ou alguém chegou a falar para você que notou também algo diferente? Então, autismo era uma coisa desconhecida no meu universo, né? Eu nunca tinha contato com uma criança com autismo, eu nem imaginava o que seria isso. Quem sinalizou foi uma prima, que ela é pedagoga, e no aniversário de 2 anos ela falou assim, olha, não vamos mais tapar o sol com a peneira. Vamos conseguir uma consulta com o neuropediatra e vamos ver que alguma coisa está acontecendo, né? E aí com 2 anos nós passamos no neuro e aí sim veio o diagnóstico. Esse diagnóstico ele foi feito com base nas alterações de comportamento. Existe algum exame que detecte autismo, Célia? Só para as pessoas saberem. Na realidade, assim, o bom profissional, né, o bom pediatra, o bom neuro, ele vai pedir uma série de exames para descartar possíveis outras, eu diria, patologia. Não sei se é a maneira correta de dizer, né? O autismo ele é considerado uma doença pelos registros que existem de doença, ele é classificado. Mas há quem diga que é o espectro autista, que existem várias outras síndromes que se enquadram. Então, é assim, um bom profissional da medicina, certamente ele pedirá vários exames. E aí vai analisar os cromossomos, vai analisar a audição, vai analisar mais a fundo. Mas o autismo em si, não existe um exame que diga assim, essa criança é ou não é. Aí vai traçar o perfil com base num relatório que esse profissional vai fazer junto com essa mãe, né? E aí a observação entre a escola e tudo. Alguns demoram muitos anos para fechar um diagnóstico de tão sutil que é, Mari. É isso que eu ia falar. Eu já fiquei sabendo de outros casos de pessoas que tiveram esse diagnóstico do filho, né, com autismo, aos 5 anos de idade, aos 4 anos. Então, no seu caso, você conseguiu esse diagnóstico com a idade de 2 anos. É um diagnóstico considerado até precoce. Veja bem, é um pouco perigoso até dizer isso. Precoce, mas nem tanto, porque o Gá é um autismo moderado. Certo. Então, no leve, até eu deixaria assim, a gente perdoa passar.
No moderado, ele já dava sinais com 8 meses. Então, conta pra gente, depois que você teve esse diagnóstico, você puxou na sua memória algumas situações em que você já tinha visto alguns sinais que você, se tivesse mais informação, você poderia já ter levantado essa suspeita antes, então. Certamente. Por exemplo, um chocalho, ele não chacoalhava como outras crianças. Ele girava a rodinha do chocalho. Hoje, um carrinho, ele não empurra o carrinho. Ele vira e brinca com a rodinha. Então, não dá função. Aí, alguns adultos que se destacam muito em determinadas áreas, é justamente por esse funcionamento diferenciado do cérebro do hiperfoco. Então, um determinado adulto autista, que ele superou essa barreira da fala, da socialização e de uma série de outras coisas, a sequela, vamos dizer assim, é o hiperfoco, que ele usando muitas vezes a seu favor acaba sendo bem sucedido em alguma coisa, porque enxerga de uma maneira diferente da nossa. Ele pode se tornar muito especializado numa determinada Pode, coisa. mas eu já disse isso uma vez, repito, e sempre que eu tenho oportunidade de dizer, eu falo, para as mães não terem essa falsa expectativa. É uma característica que pode ou não se desenvolver, né? A criança, outro dia eu vi eu acompanho muitas outras mães que eu digo assim que são minhas mentoras, né? Que já estão com seus filhos crescidos, que já passaram por essa fase que eu passei e estou passando. E aí elas dizem assim, eu não quero o meu filho sobrevoando uma metrópole e desenhando ali algumas horas depois, porque ele visualizou tudo minuciosamente, que maravilhoso, ele se tornou rico por isso. Eu prefiro que ele tenha autonomia, que eu possa morrer e ele vai continuar tendo sua vida, né, com independência. A preocupação de todo pai, toda mãe é que seu filho vai ficar bem depois que você não estiver mais aqui. Uma mãe de uma criança especial, você imagina que isso é muito maior, né? Esse é a nossa maior preocupação. Quando você recebeu esse diagnóstico, o médico te passou todas as orientações do que você deveria fazer? Ela deveria, né? Mas não. O óbvio, ele deve ser reforçado, sabe, Mari? O médico ele diz para você que estímulos, que essa criança precisa de estímulos. Mas ele tem que ser categórico. Você tem que procurar uma equipe multidisciplinar, você precisa de um fono. Até então, eu conheci a terapia ocupacional há pouco tempo atrás, ela transforma a vida do autista. É uma terapia, assim, fantástica. A parte da psicomotricidade que eu conheci através do cavalo, e por isso que nasceu a EcoBiel, é importante, mas não podemos, de forma alguma, descartar as outras terapias, Mari. É muito importante. Cita, então, para o pessoal, quais são as terapias mais necessárias para o autista? No mundo ideal, ele deveria ter acesso a tudo. Psicopedagoga, psicóloga, fazer alguma atividade que trabalhe a parte psicomotora, a psicomotricidade, vamos retomar aqui, me perdi um pouquinho. Fono, terapia ocupacional, algo que trabalhe a psicomotricidade ou mesmo fazer aulas que trabalham essencialmente a psicomotricidade. O que é isso, gente? Eu pasmei de que muitas coisas, as pessoas, a rede pública, assim, ela está tão deficiente, está tão mal informada, que você pode aplicar dentro de sala de aula, dentro de coisas assim, de forma lúdica, e trabalhar, incluir essa criança já ali na creche. E aí seriam circuitos de trabalhar o senso de direção. Uma criança nossa lá do projeto EcoBiel, a nossa fisioterapeuta que trabalha no cavalo, um dia que chove, ela é uma pessoa muito proativa. Ela diz assim, não atendo na pista, mas eu atendo na sala. E essas nossas crianças são todas bolsistas, tá? E uma dessas crianças tinha dificuldade, ele abaixava, ele não conseguia subir. Ele tinha muita dificuldade de subir. Qual que foi o trabalho dela? Ela pôr um brinquedo num canto do outro da sala, fazer ele subir e descer o tempo todo. E ele melhorou muito. Bom, agora a gente vai dar uma abertura para perguntas. Temos perguntas? Boa tarde, Mariela. Boa tarde, Célia. Boa tarde.
Parabéns pela primeira edição aí do programa, Mari. Muito obrigada. Só elogios aqui nos comentários. A Verônica Martins elogiou, falou: estou contigo, minha amiga. Célia Regina Jorge Amaro, a Celinha. Entrevista maravilhosa e muito esclarecedora. Parabéns. E o Gustavo Lima, que está conectado aqui com a TV Boituva lá de Jundiaí, perguntou: a ausência de contato visual da criança pode indicar o autismo? Esse é um grande sinal de alerta. O contato visual é assim uma coisa que a gente pode analisar lá quando a criança estava ainda sendo amamentada. Se ela olha para o peito, ela não olha para a mãe, já é um sinal de alerta. Mas tem que se analisar muito bem, tem que ser vários pontos, não é só o contato visual. É como eu falei, o apontar, né, o interesse pelo brinquedo da forma com função, não atender quando é chamado, né? Parece que a criança é surda, você chama e ela não atende. Mas aí você vê que ela não tem problema de audição. Por exemplo, eu sabia que ele não tinha, porque quando passava a vinheta de um desenho que ele gosta, ele poderia estar em qualquer cômodo da casa que ele correria até a sala. Então, aí eu pensava, não, Gabriel não tem problema de audição. Mas então por que ele não atende pelo nome? Realmente é o autismo, tá? Espero ter respondido. Pode mandar beijo? A Verônica, ela é uma grande apoiadora do projeto. A Celinha é amiga dela, são pessoas maravilhosas. Esse projeto só existe, gente, por pessoas como essa família aqui, TV Boituva, e como a família do Jaó, Pampa Preto, que assim estão no coração. Um beijo para todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigada por nos prestigiar. Espero que vocês continuem aproveitando as informações do meu programa. E vamos continuar aqui. Tem mais alguma? Posso continuar? Então, Célia, e aí, diante de todo esse cenário, quando nasceu a Ecobiel? Então, foi uma ousadia, uma loucura. Eu senti a dificuldade, como eu disse, do tratamento adequado para ele. E aí, quando me colocaram que ele precisaria de muitas coisas, eu pensei, então eu vou ter que escolher uma terapia. A rede pública não oferece, né? E aí, várias pessoas me incentivou a procurar a ecoterapia. E eu consegui ir numa cidade vizinha, que é Tatuí. E levando ele para lá, pagando, e tendo toda a dificuldade de me transportar e o custo, conversando com a fisioterapeuta que aplicava a terapia nele lá, ela disse assim, olha, temos 14 crianças aqui do seu município. Vamos fazer o caminho inverso, eu vou até lá e atendo lá. Falei, poxa, maravilha. Mas mal sabia o que se tornaria, né? Então, aí eu comecei a procurar propriedades onde tivessem cavalos, mas aí não é qualquer cavalo, é importante frisar muito isso, e não é de qualquer forma também, porque existe muita coisa envolvida. Para uma criança em cima de um animal, esse animal tem que ter todas as características adequadas para ele aplicar essa terapia, mas que transforma. E aí nasceu através do momento que eu bati numa propriedade aqui na cidade e pedi o cavalo dessa pessoa emprestado. E aí, conforme ia a necessidade, ia a demanda, eu buscava apoio e ia em um passo de cada vez. Começou com depois a documentação, aí quando nós conseguimos a sede foi um passo assim muito grandioso, através de uma empresária, que é uma sede container que nós temos. E aí algumas coisas muito boas foram acontecendo a partir desse momento. A pista foi uma empresa de terraplanagem, me procurou para minha surpresa, disse assim, eu quero fazer a pista para você. Eu disse, olha, mas não tem dinheiro nenhum. Não, mas eu não vou cobrar. Então, aconteceu muitas coisas boas. E agora, nesse momento em especial, nós crescemos, né? De 2 crianças, hoje são 17. Isso você pode ter certeza que muito mais coisas boas vão acontecer, porque o seu coração é bom, a sua intenção é boa, então tudo de bom vai te acontecer, isso eu tenho certeza, eu vejo isso. E me diz uma coisa, e se as pessoas sentirem no coração, se elas quiserem ajudar, como que elas podem ajudar a Ecobiel? Poxa, eu queria que muitos corações fossem atendidos.
e muito mais pessoas se engajassem nisso, né? Porque o grande desafio que eu encontro nesse trabalho é que as pessoas entendam que isso é tratamento. A gente não tá de brincadeira. O que acontece ali naquela pista é transformador. E os profissionais, eles trabalham, eles não são voluntários, né? Não. Que fique bem claro, temos contas. Temos contas a pagar, e não são poucas. E, em geral, assim, a gente sempre manteve esse projeto sem sobrar e sem faltar. Houve um investimento grande de uma tenda, eu estou tendo muita dificuldade para quitar essa despesa. Mas era necessário, eu não poderia continuar com essas crianças nesse sol. Nós não temos como ter o luxo de trabalhar em horários que o sol não está ainda incomodando, né? E então foi uma coisa que não tinha mais como a gente fugir, e isso tá me preocupando muito, né? Tá lá, as crianças estão usufruindo e eu estou buscando apoio de todas as frentes, familiares, amigos, vizinhos, os que já ajudaram. Infelizmente, eu tenho um amigo que diz assim, são sempre a meia dúzia que carrega o andor. De fato, são sempre os mesmos empresários que eu vejo ajudando, são sempre os mesmos amigos que eu vejo fazendo alguma coisa. Isso tinha que mudar, né? Isso é triste. Então, se alguém quiser ajudar, pode entrar no site ecobiel.com.br e lá é fácil de achar o lugar super fácil. Já falta pegar na mão da pessoa e mostrar, olha, faz ali o valor que teu coração sentir. Qualquer valor, gente. Você que está assistindo, se você tiver R$10, claro, já ajuda, não é verdade? Para você ter uma ideia, uma hospedagem de site hoje é R$30. Muitas vezes eu tiro do meu bolso, Mari. Isso é a pura verdade. A nossa contabilidade está à disposição para quem quiser consultar. Tá certo, Célia. E me fala uma coisa, eu acredito que deve ter pessoas assistindo que, de repente, também podem morar numa cidade pequena, como a nossa, ou às vezes até menor, e que tem um filho, não necessariamente com autismo, mas que possa precisar de uma terapia, e, de repente, essa pessoa pode se inspirar em você para criar um projeto parecido. Você estaria aberta a ajudar essas pessoas? Pois é, já existe uma pessoa do meu conhecimento de uma cidade vizinha. E aí a primeira proposta era assim, vem para cá o projeto Ecobiel, traz essas crianças de van, e aqui eu tenho estrutura, aqui eu tenho tudo, mas eu não tenho conhecimento e não tenho essa história, documentação, enfim. E aí eu vou devolver para ela vai saber se ela assistir, porque a gente vai conversar amanhã. Que eu prefiro dar orientações para que ela forme lá, para que eu não movimente muito a vidinha das crianças que a gente atende aqui. Por quê? Eles têm agenda cheia, eles fazem outras terapias. Existem aquelas famílias que têm muita dificuldade mesmo só de ir até onde é o sítio que é aqui. Quem dirá ir para outra cidade, né? Tem toda uma logística. O tempo de um esperar o outro, alguns ficam impacientes, e aí alimentação. Então, eu acho que assim tem que ser uma coisa muito bem pensada, né? Mas você tem o caminho das pedras. Isso. Você já viveu, já superou muitos desafios, então eu acredito que muitas pessoas vão se inspirar em você. Assim espero. Célia, muito obrigada, viu, por você ter vindo aqui dar essa entrevista. Eu me sinto realmente honrada por poder te entrevistar aqui na TV. E eu queria saber, temos mais alguma pergunta? Nosso tempo, como é que tá? Isso mesmo, dá para falar mais, né? Porque mulher, quando começa a falar... Dá para falar sim, o tempo é de vocês. Sandra Oliveira. Parabéns, porque o autismo tem de várias formas. Então, uma entrevista esclarecedora, né? Joyce Teles, proprietária da Cherry Modas, uma parceira nossa também. Parabéns pela entrevista.
tá acompanhando lá da loja junto Que com o maravilhoso. pessoal. Muito obrigada. A gente fica feliz, né? É um lugar que eu me sinto bem, são pessoas que eu me sinto bem. Eu torço muito aqui por todos vocês e fico muito feliz de ter essas pessoas acompanhando, de levar informação sempre que possível, sempre que vocês acharem que eu deva vir contribuir de alguma forma, não só pelo projeto ou qualquer outro assunto, estou à disposição. Muito obrigada, Célia. Ai, gente, é tão bom, né? É o tipo de coisa que enche o coração da gente, de ternura, porque eu conheço a Célia, eu conheço a pessoa da Célia, eu conheço o Gabriel, e eu vejo as batalhas que ela enfrenta, eu vejo o dia a dia dela, não é fácil, mas ela faz isso tudo com tanto amor, com essa causa maior, né? Eu acho que tudo que a gente faz na nossa vida, quando a gente tem um motivo muito forte, o como a gente vai conseguir realizar, não importa, não é verdade? Verdade. Ah, não chora. Eu falei que eu não queria chorar. Vai morrer minha Falei, maquiagem. não vai, não. Eu acho que tá na hora de encerrar, porque é muita história. A TV, ela tá me ajudando com o documentário, porque eu quero levar para as pessoas a seriedade do que é esse trabalho. E você dar condições, gente, para uma criança que está numa cadeira de rodas, você dá condições dela andar. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Quais são os outros tipos de patologias ou alterações que essas crianças têm e que são beneficiadas também pela Ecobiel? Na realidade, a ecoterapia, gente, ela parece utópico, mas ela trata quase que tudo, né? Desde aí uma falta de tônus, um problema, pode ser que venha sido já nascença ou não, né? Nós temos vários casos de paralisia cerebral. E os casos mais marcantes, eu posso dividir em 3 casos, que uma de uma criança que não é paralisia cerebral, não vou lembrar exatamente qual que é a síndrome agora, que eu estou emocionada. Mas ela é o caso que eu considero de mais sucesso de todos, porque ela sofreu uma cirurgia ainda na gestação da mãe. E ela está ótima, né? Foi a ecoterapia que botou essa criança em pé? Foi também. Mas se ela não tivesse tido contato com a ecoterapia, talvez fosse um pouco mais difícil. Foi um facilitador. Foi o que completou. Foi o que faltava. Ela tinha um giro de quadril, ela tinha uma deficiência ainda que o cavalo encaixou naquela necessidade, né? E aí eu conheço uma outra menininha que também esteve com a gente por um curto período e voltou para a cidade dela, que é São Paulo. E lá ela continuou, eles encontraram um outro centro e ela continuou. Eu vi um vídeo dela mexendo a perninha no skate do irmão. Isso para mim, assim, nossa, meu coração transborda. Porque eu vi ela no colo com as perninhas atrofiadas, né? Então, e ela tá lá, tá em pezinho, já tá mudando de um móvel pro outro. O caso bem marcante que a gente vai contar também, uma outra que ela ficava presa numa cadeira de rodas, para ficar com a coluna minimamente ereta. E ela, agora no cavalo, ela sentada totalmente retinha. E a criança, e no caso das nossas crianças mais comprometidas cognitivamente, que a gente fala, que é o caso do autismo, mas o autismo também tem uma falta de tônus, viu, Mari? É que assim, não é tão aparente, mas ele precisa trabalhar essa parte da motricidade até para o desenvolvimento cognitivo vir junto. Então, por isso é tão importante. Quem quiser depois ver as matérias que tem no nosso site explicando como funciona a ecoterapia, vale a pena ver. Tá bom, Célia. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Então, pergunta? Chegou mais parabéns aqui para vocês. O pessoal tá participando. Mariana Amaral, dando parabéns pela entrevista. Karine Hilarino Santos, também parabenizando vocês. Ai, obrigada, gente. Cristi Aiko, parabéns pelo programa, eu adorei. Linda, obrigada. Todas as terças, né? Todas as terças, não percam, hein? Às 3 horas.
chique. E a Karine Hilário Santos, parabéns, Célia. E muitos coraçõezinhos. Acho que é sua fã, Célia. Obrigada. A Cristi Aiko, ela comentou agora: sou dentista e já atendi vários pacientes autistas. Existe alguma dica que facilite uma primeira consulta? Olha que pergunta interessante, hein? Olha, os dentistas e os cabeleireiros, o que eles passam com uma criança com autismo, porque a dificuldade está no toque, né? Então, o profissional da área de odontologia e o profissional cabeleireiro, ele passa um perrengue com essas crianças. Quanto mais comprometida, quanto mais difícil, mais resistente ao toque. Eu percebi que com o Gabriel, para o corte de cabelo, ele ainda não precisou ir ao dentista, né? Com o corte de cabelo, precisamos criar um vínculo primeiro entre ele e o cabeleireiro, que demorou, tá? Não quero te desanimar, mas demorou. E aí, depois que eles fizeram uma amizade, é que aí agora ele deixa cortar o cabelo. Em casos extremos, eu sei que também existe um mordedor, que é alguma coisa que encaixa na boca. É um abridor de boca. Ela é dentista, essa moça. É, pra quem não sabe, eu sou dentista e a Cristi é minha grande parceira de trabalho há muitos anos e tá fazendo essa pergunta aqui pra Célia. Então, esse abridor de boca, me corrija se eu falar besteira, porque aí é com você. É pra vocês não levarem mordida, porque isso pode acontecer, né? E aí eu conheço um moço que ele é especializado em tratamento em crianças autistas, em um centro em Piracicaba. Ele disse assim, eu disse assim, mas aí quando não tem jeito mesmo? Aí são 2 caminhos, ou você conter, a mãe debruça em cima dessa criança, segura, ou, infelizmente, a sedação, tá? É triste assim. Respondida, Cristi. Mais alguma? Leonardo Silveira Massucato. Também parabenizando Você conhece. pelo programa e falando que é uma ótima abordagem. Muito obrigada, meu amor. Pra quem não sabe, é o marido dela, gente. É o fã número 1. Tem que prestigiar, né? Estou muito feliz de saber que muitas pessoas que eu conheço estão aí interagindo com o programa. E eu espero que vocês realmente tenham gostado, que vocês compartilhem com seus amigos, para que a gente possa alcançar com a nossa audiência o maior número de pessoas. E esse programa ele vai trazer outras informações também, muito relevantes, muito importantes e que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ok. Agora a gente se despede de verdade? A despedida tá A gente não tá quer aos sair. poucos, A gente não né? quer. Agora é pra valer? Dá dó, né? Porque o programa Dá tá dó. rolando tão legal, o pessoal aqui participando. Ai, gente, mas você tem que fazer uma É pergunta. Olha, tudo que eu queria perguntar pra Célia, eu perguntei aqui. Ah, eu já sei. Me surgiu uma perguntinha agora. Por que eu dei essa deixa? Eu queria saber com relação à inclusão de crianças com autismo na escola, né? Se você encontrou algum tipo, se você passou por alguma situação, algum mal-estar com relação a isso ou não, ou se as escolas que ele já estudou em mais de uma escola até hoje, as escolas receberam ele de braços abertos, acolheram, fizeram o que foi preciso, como foi para você? Olha só. Eu, Célia, não estava preparada e ainda não me acho preparada para lidar com isso. É muito difícil, né? Um desabafo de uma mãe. Agora, dia 18, foi o dia do orgulho, né? Ela disse, e eu concordo muito com ela, pode ser que seja meio contundente para quem vai ouvir. Eu não tenho orgulho do que limita meu filho, do que impede ele de estar em mesmas condições que uma criança típica. Eu gostaria que tivesse a cura, né? A solução, uma medicação, alguma coisa que ele tivesse bem. É doloroso você ver um filho seu ainda 3, 4 anos atrás do que ele já deveria estar fazendo, né? Então, existe um retardamento mental? Não sei, ele é muito novo ainda, né?
Então, tudo ainda existe um vácuo, né? E aí a gente acaba vivendo, uma mãe de uma criança autista, é um dia de cada vez, né? A escola, vamos lá. Bom, eu acho que eu não tenho que... Eu não vou dar nome, né? Mas as pessoas, quem quiser interpretar, eu acho que eu não vou ter problema com isso, até porque acho que eu já trabalhei bem isso na minha cabeça. E é bem capciosa essa pergunta, meu Mari. O Gabriel sofreu, sim, uma coisa horrível na escola. Horrível. Assim, porque as pessoas, eu não vejo nem como um descaso ou maldade, eu vejo como despreparo. Essas pessoas estavam despreparadas. E um dia foi uma coisa... As pessoas dizem que é o caso de polícia. Eu diria que é um pesadelo que aconteceu. Eu estava num dia diferente da minha correria normal, porque estava um dia muito chuvoso. E essa escola ela tem a opção de a gente olhar as áreas comuns pelas câmeras. E aí eu achei que era muito cedo para estar todo mundo já no refeitório. E ele gosta de ficar no cadeirão, porque ele tem um cadeirão também na minha casa. Então, ele estava no cadeirão e as crianças riscando alguma coisa na mesa. Eu falei, então acho que vão servir o café mais cedo hoje, porque está chovendo. O tempo foi passando e nada daquela cena se mudava. E eu checava no celular e nada de se mudar. Eu falei que alguma coisa está errada. Vou buscar ele na escola. Aquilo me apertou o coração. Aí quando eu cheguei na escola, eu já fui entrando. E aí, para eu não ter um chilique, um amiguinho meu, filho de uma amiga que estudava na mesma sala, veio de encontro. Olha, quando você vai me levar para tua casa? Isso meio que me desestabilizou para não falar, não, você não vai descer do salto aqui na frente dessa criançada toda, não, né? Você vai pensar melhor. E aí elas levaram um susto, né? O que você está fazendo aqui no meio do dia, né? Eu disse assim, eu vim buscá-lo. Eles levaram ele para dentro, ele veio meio mancando assim. Aí eu disse assim, por que ele tá mancando? Aí um pé molhou, caiu o sapato, ele pisou na água, eu não encontrei meia. Falei, mas ele tem meia na bolsa. Aí já foi, sabe? E aquilo ainda me doendo, porque eu sabia que ele estava mais de 1 hora sentado naquela cadeira. Eu levei ele pro carro, eu tirei os sapatos dele, ele estava com os 2 pezinhos, um gelo. E aí depois, gente, desculpa o jeito até de falar, depois que a pessoa traída vai descobrir as coisas, né? Eu tinha uma amiga que prestava consultoria nessa escola. Ela disse que não era a primeira vez que ele ficava assim. Era uma maneira dele não dar trabalho. Ninguém precisava correr atrás dele enquanto ele estivesse ali, né? E direito, por lei, essas crianças precisam de um cuidador. Aonde ele for, a sombrinha dele, o cuidador, tem que estar junto. Ah, mas o dinheiro que a mensalidade que você paga não cobre. Essa é outra história. Tá? Escola pública ou privada, a criança tem que ter o cuidador. E se ele tem um cuidador, qual que é o motivo que esse cuidador não pode estar atendendo ele? Né? Então, por redução de custo, por uma série de outras coisas, meu filho sofreu, sim, ele sofreu e eu espero que não tenha sido muito, porque isso me dói, porque ele não sabe contar. Bom, fica a reflexão, né, pra gente pensar que com certeza não só crianças com autismo, mas crianças em geral podem acabar sofrendo no ambiente da escola por situações diversas e elas às vezes acabam não verbalizando. Aí assim, gente... até para as pessoas não tirarem conclusões erradas, não é a escola que ele está hoje. Aliás, a escola que ele está hoje, eu estou sentindo de o ano que vem ele ter que ir para a 1ª série. Ele está ótimo lá, é a 2ª casa dele. Tá? Tá certo, Célia. Isso. Tá. Alguma pergunta? O Israel Oliveira, dando parabéns. Francine Domingues, dos Santos Penteado, parabéns, um ótimo assunto. E a Carolina de Moraes, ela colocou aqui, manda um beijo para Paris. Um beijo para Paris. Eu falei que o nosso programa ia ter audiência na Europa. Vocês não acreditaram? Olha só. Um beijo, Carol. E ela comentou em seguida, Mariela, manda um beijo para Paris. E em seguida ela comentou, Laís,
com 3 pontinhos. Eu não sei se ela tá A falando pra eu te Laís. passar o recado. Não, é a Laís, sogra dela. Um beijo, Laís. Você deve estar me assistindo também. Minha xará, então. Nossa, Xará. Tá ok, gente. Então, muito obrigada a todos pela audiência. E, Célia, eu acredito que o nosso assunto vai longe. Com certeza, um dia eu vou te convidar de novo para vir aqui, para abordar um outro tema. Tá bom? E a semana que vem a gente volta com outro assunto muito legal também. Obrigada, parabéns. Um beijo, boa tarde para todos.